Boa tarde, queridos alunos e alunas do Instituto Federal do Maranhão. Eu sou o professor João Botelho, de História do DHS, e fui convocado para dar esse auxílio a vocês no que diz respeito ao aprendizado sobre história. O componente aqui escolhido foi História do Brasil, República, de 1989 a 1930, quando vai se dar a construção do Estado oligárquico. E eu vou analisar esta parte mais política e ideológica da construção desse Estado, as suas origens, o contexto mundial, o externo e o contexto interno. Então, esse estudo ele tem o objetivo de dar para vocês condições de realizar o Enem e o vestibular. Esta é uma parte que cai bastante, tanto no Enem quanto na UEMA, e eu estou sem máscara, que minha máscara aqui da vermelha e preta, estou sem máscara porque estou em casa, mas se não estaria de máscara. Usem suas máscaras e só saiam de casa no que for necessário. Então nós estamos reunidos para propor aulas para vocês, e aqui hoje nós vamos ter um estudo sobre a Primeira República, a República Brasileira, a construção desse Estado oligárquico. O componente é de História 3, República, e a matriz diz respeito às ciências humanas e suas tecnologias, cujas propostas são associar aspectos político-ideológicos e econômicos ao contexto da Primeira República, relacionar os aparatos de poder criados na República Velha com o Estado e com a sociedade, e perceber a importância da economia cafeira no contexto da Primeira República. Esta aula pedagogicamente está organizada em 3 momentos, né? Essa parte conceitual inicial, o período de desenvolvimento dos estudos sobre a República Brasileira, e a terceira estratégia diz respeito a um texto para o aluno analisar e exercícios para que possa reforçar os seus estudos. Então esses 3 momentos compõem a nossa aula. No primeiro aspecto a ser abordado é esse contexto ali do final do século XIX para o início do século XX, em que se inscreve esse processo aí de formação republicana brasileira. Mas antes é importante perceber que há um contexto externo que contextualiza essa república. O que está acontecendo no mundo ali pós 1870. Nesse cenário aí, eu proponho que esteja acontecendo aí o nacionalismo, né? Algumas nações estão fortalecendo o seu contexto centralizador, a Alemanha e a Itália, sobretudo, 2 nações que se atrasaram no processo histórico, mas que agora chegavam junto com outras poderosas nações como França e principalmente a Inglaterra. Esse contexto é marcado também pela Segunda Revolução Industrial, né? A Segunda Revolução Industrial ali no final do século XIX é marcada por uma agressiva corrida colonial, uma agressiva corrida tecnológica. É a época do pneumático, é a época do petróleo, é a época do aço e das disputas entre monopólios, oligopólios, uma disputa de mercado muito fragorosa, porque o capitalismo está em crise, ele vive em crises cíclicas, e a crise de 1873 foi uma crise sem precedentes. E se essas nações não se rearticulassem com novas tecnologias, novos mercados, sobretudo o mercado consumidor, para absorver a quantidade de produtos que estavam sendo produzidos, o capitalismo não conseguiria sobreviver sem uma crise.
Portanto, a segunda revolução industrial atende a essa crise capitalista. E junto com ela, o imperialismo. O imperialismo, que vai dar origem, inclusive, à Primeira Guerra Mundial. Ele se desencadeia na Europa, mas também na América e até no Japão. Esse imperialismo diz respeito à supremacia, a falsa ideia de supremacia dessas nações, tanto na Europa como no Japão, como nos Estados Unidos, que com essa ideologia de um processo civilizatório, elas vão então propor a colonização, a neocolonização a essas áreas chamadas de coloniais, pautadas em um discurso de supremacia, de superioridade, apoiado inclusive pelas ciências. Esses países como Inglaterra, França, né? Principalmente estes, Bélgica também, e os Estados Unidos aqui na América e o Japão lá na Ásia, vão então implementar uma política cruel, devastadora, que terá como eixo a exploração dos países da África e da Ásia e também do continente americano. O imperialismo foi cruel para as nações, sobretudo porque as nações que foram colonizadas, exploradas, porque elas não conseguiram mais recuperar-se no contexto histórico. Muitas delas serviram só de mercado consumidor, só de fonte produtora, exportadora de matéria-prima para essas metrópoles, também de existência de mão de obra barata para esses países e também, como eu diria assim, absorvedores desse excedente populacional europeu que vai para a Ásia e África, então, nessa concepção imperialista de dominação, que é eurocêntrica, etnocêntrica, que propõe a supremacia dos povos sobre outros povos. Isso é muito forte, inclusive, o imperialismo em revistas, em quadrinhos, em imagens, em filmes. Hollywood muito propôs essa ideia de um imperialismo ali no final do século XIX. Ele vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Não vou aprofundar estudos de imperialismo na Primeira Guerra Mundial, porque vai ser um outro componente aqui estudado. Nós estamos aqui contextualizando esse meio externo imperialista Primeira Guerra Mundial com a República. Outro aspecto externo muito forte no contexto aí da República aí, que vai originar a República Brasileira, é a Guerra do Paraguai, né? Uma guerra que aconteceu no Paraguai, predominantemente nesse meio externo. O Brasil, a Argentina e o Uruguai vão se colocar contra o Paraguai, que tinha conseguido a sua independência em 1811 e pretendia uma soberania, uma autonomia territorial e política, rompia com a Inglaterra. E logicamente que o Brasil, para defender os seus interesses na região do Rio da Prata e também para defender interesses ingleses, o Brasil vai formar um exército e massacrar o Paraguai, claro, tendo apoio de Argentina e Uruguai. Essa guerra foi importante porque ela vai ser o grande eixo de uma questão que vai originar a República, chamada questão militar, né? Esses militares que vão voltar da Guerra do Paraguai e que vão vencer o Paraguai vão voltar fortalecidos. O exército, que não existia praticamente até antes, agora se fortalece e chega não só defendendo o fim da escravidão, mas defendendo também a ampliação de espaços militares no contexto do Império, o rompimento com o Império, pressiona para que militares possam ter direitos de aposentadoria, rever jornadas de trabalho, né? Portanto, a Guerra do Paraguai vai originar a questão militar.
Alguns militares vão, inclusive, criticar o império, vão fazer críticas veementes e alguns vão ser até presos pelo imperador. Reparar que a Guerra do Paraguai vai, então, ser fundamental nesse sentido. O cenário interno vai, então, ter a economia cafeeira, né, no Brasil como política econômica principal por todo o segundo reinado e ainda vai se ampliar na República Velha. Isso vai originar a política do café com leite que eu vou já comentar. A questão escravista vai ser outro componente fundante para se entender a República Brasileira, porque o Brasil foi o último a acabar com sua escravidão. A escravidão deu sustentação à colônia e boa parte do império. O escravo era um bem, uma propriedade, né? O Brasil importou cerca de 5 milhões de escravos, de sujeitos escravizados, melhor dizendo, de sujeitos escravizados para a América, para trabalhar, sobretudo, na agroexportação. E essa escravidão foi se tornando um tanto quanto contraditória. Houve um processo de pressão da Inglaterra, os interesses também brasileiros de substituir o negro no final do século XIX também tiveram respaldo. As leis de abolição do ventre livre, sexagenário e áurea deflagraram a chamada questão escravista. A questão religiosa foi outro aspecto, quando a igreja, que dava sustentação ao Estado pelo padroado e pelo beneplácito, agora quer autonomia. O Papa quer ampliar os espaços da igreja e romper com o Estado. Isso vai acontecer no final do século XIX, fato que vai se chamar de laicismo, né? A igreja rompe com o Estado, alguns bispos vão ser presos porque vão criticar a presença de maçons nas missas. O outro aspecto que causa o colapso também do império é a queda do gabinete do ministro Ouro Preto, né? O ministro Ouro Preto representou o último gabinete do império, propôs reformas que no Brasil eram até profundas. Imagine que até a reforma agrária foi proposta pelo império no afã de tentar evitar o colapso, mas não conseguiu. Então cai o gabinete de Ouro Preto, cai o gabinete do império e se proclama a República. O que foi a proclamação da República? A proclamação da República não foi nada mais do que um golpe militar. Um golpe militar e civil também, porque teve a presença do Exército como ente fundante, cafeicultores, logicamente, interessados nessa República como, eu diria assim, um eixo dessa economia, com a grandiosidade cafeeira. O setor médio também teve participação ativa, querendo mudanças, não aguentando mais as velhas estruturas imperiais. E aí fica uma pergunta que José Murilo de Carvalho é quem faz muito bem nos seus livros, e o povo? O que acontece com o povo na proclamação da República? Aristides Lobo vai dizer que o povo assistiu a tudo bestializado, confundindo a República com uma simples parada militar. Quer dizer, a República dos bestializados. O povo foi excluído, o povo não participou do processo republicano. É claro que depois o povo vai dar suas respostas em forma de movimentos urbanos, em movimentos sociais rurais, que a gente vai estudar aqui numa segunda oportunidade. Bom, como eu divido então a República? Eu divido a República da seguinte forma: a primeira República que eu estou estudando, a República da Espada, que vai de 89 a 94, 89 a 91, governo de Deodoro da Fonseca, e em 91 a 94, Floriano Peixoto, e a República das Oligarquias, que segue de 1894 a 1930, quando, hegemonicamente, será exercida por paulistas e mineiros e por civis.
O que a gente pode destacar rapidamente aqui do governo Deodoro da Fonseca, para depois entrar aí na frente na República das Oligarquias? A crise do encilhamento é um dos acontecimentos mais marcantes. O ministro Rui Barbosa, no afã de desenvolver a indústria brasileira, ele então propõe uma política de crédito fácil para empresas que queriam se instalar no Brasil, já que estava crescente a instalação dessas empresas ali entre o final do Império e o início da República Velha. Além do crédito fácil, estabelece todo um sistema de moedas, oferta de moedas em larga escala, emissão de moedas, sem lastro-ouro. O lastro-ouro é que dá, eu diria assim, o valor, estabelece o valor da moeda. Isso causou uma crise imensa no Brasil, empresas fantasmas surgiram da noite para o dia, inflação, desvalorização monetária, recessão, e foi a primeira grande crise da República, logo no primeiro governo, o encilhamento. Esse termo encilhamento por conta das cilhas de cavalos, do barulho aí relativo também à Bolsa de Valores. Também foi importante no governo deodorista a Constituição de 1891. Ela substitui a Constituição de 1824 e traz como eixos principais o presidencialismo, o federalismo, a existência de 3 poderes, a separação entre igreja e o Estado, alguns direitos civis, questão de óbito, nascimento, registro, tudo isso passou, voto, tudo isso passou a fazer parte desse contexto da Constituição de 1891. E ela elegeu Deodoro da Fonseca presidente, indiretamente, e vice, então, Floriano Peixoto. Aqui tem uma questão política muito forte, porque primeiro a República foi um golpe, depois os grupos militares se dividiam, havia o grupo da Marinha, havia dentro do Exército o grupo deodorista e o grupo florianista. Isso causou dissensões, crises e até revoltas desde o governo Deodoro e vai se aprofundar inclusive com a revolta armada no governo Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca não respeitava as instituições políticas, dissolveu o Congresso Nacional, e a dissolução do Congresso, juntamente com outros aspectos de crise interna de civis e militares, projetaram uma instabilidade política muito grande desse primeiro governo, e ele durou só de 1889 a 1891, e ele então renunciou. Com a renúncia de Deodoro, ascende ao poder Floriano Peixoto, entre 91 e 94. Ele era o presidente, o vice-presidente eleito, e aí ele vai desencadear umas políticas tentando resgatar a opinião pública, o apoio público. Ele, por exemplo, garante o retorno do poder legislativo, diminui os preços de alguns produtos e de aluguéis para ser mais simpático ao povo, mas era um presidente, eu diria assim, draconiano, muito rígido, resolvia as coisas de uma forma muito truculenta e era muito centralista, interventor. Portanto, acabou aí envolvido em crises institucionais, crises políticas, conflitos internos com a Marinha e com outros grupos militares que não o apoiavam, e o seu governo foi marcado por muitos conflitos. A revolta da Armada é um grande conflito no Rio de Janeiro, a revolta federalista ali no sul do Brasil também atingiu o presidente da República, que apoiou um determinado grupo político local do sul do Brasil, uma oligarquia, e assim foi encerrando o governo de Floriano Peixoto dentro de uma redoma de crises político-militares
que então enfraqueceram muito a gestão, mas ele consegue terminar o governo. A partir de 1894, nós vamos ter a República Civil, a República das Oligarquias, a República Civil das Oligarquias, entre 1894 e 1930. Você vai ter aí governos civis, a existência de vários aparatos de poder político ideológicos nesse período, dando sustentação a esse regime. Por exemplo, a política do café com leite nada mais era do que a alternância conservadora de políticos mineiros e paulistas dos dois grandes estados que hegemonizavam o Congresso, que hegemonizavam a política, as verbas. Não é à toa que São Paulo e Minas vão se tornar aí dois estados muito fortalecidos por conta disso. Eram os grandes estados juntamente com o Rio de Janeiro, tendo Bahia e Rio Grande do Sul como estados em ascensão aí na República Velha. Você vai ter também a política dos governadores. Seria um acordo entre o governo federal e os governos estaduais, governadores, deputados, senadores, isso em torno dos interesses de ambos, o famoso toma lá da cá, né? Senão ainda existe no Brasil, né? Então aí uma série de interesses, tanto do presidente, que quer, eu diria assim, apoio às suas medidas, às suas leis, às suas políticas, e os governadores que também querem apoio do presidente, verbas, né? Querem apontar candidatos aos cargos federais também. Então esse acordo espúrio chamou-se de política dos governadores e existiu aí por praticamente toda a República Brasileira. Também a existência de oligarquias. Então nós vamos ter oligarquias nos estados, controlando as regiões. Aqui no Maranhão, por exemplo, Benedito Leite e Urbano Santos eram oligarcas. Nós tínhamos os Rosa e Silva no Pará, né? E no Brasil todo havia oligarcas, né? Que tinham poderes imensos, que ia desde o eleitoral até a política assistencialista, nepotista, ligada ao governo federal e aos governos estaduais. Então a existência desses oligarcas nas estruturas de poder, muitos eram governadores, outros senadores, outros deputados. Na outra linha, na outra base está o coronelismo. O coronelismo era composto pelo coronel, que era geralmente um grande proprietário de família abastada, candidato ou que apoiava um determinado candidato na política, e esse coronel ele controlava a sociedade através de uma política assistencialista, nepotista, de parentesco, de parentela, de clientelismo. Era então a figura do coronel. Claro que muitas vezes também o coronelismo agia com violência, com repressão, quando seus interesses, logicamente, não eram atendidos pela comunidade, quando havia na comunidade alguém que resistisse aos interesses do coronel. Um outro elemento importante nesse aparato de poder era o controle das eleições, através do voto de cabresto, o voto de curral. A partir da Primeira República, a República Velha, o cidadão passou a votar, mas era só o cidadão que tinha a partir de 21 anos, abandonados não podiam votar, mulheres não podiam votar, padres não podiam votar, militares de baixa patente não podiam votar. E por isso é que nessas primeiras eleições, coloca aí esse autor que eu frisei há pouco, Burilo de Carvalho, você vai ter 3%, 5%, 8%, o que não era diferente lá da monarquia. A degola política, ela excluía os da oposição. Os que fossem eleitos pela oposição acabavam sendo excluídos do processo político, então, para dar lugar a uma outra figura que apoiasse o regime.
era uma corrupção, uma degola, porque se inventava votos, se emprenhava a urna, se inviabilizava o opositor. No que diz respeito à economia da República Velha, o café é a economia principal. A superprodução de café ela é imensa na República, desde que começa, ascendente até 1930, quando tem a grande crise do café. Mas o café, apesar de ter dado riqueza ao Brasil, a São Paulo, dinheiro, fortalecido portos, o mercado externo também brasileiro, as exportações, ela também vai ter crise de superproduções, né? O que vai causar aqui alguma desvalorização da produção e alguns cafeicultores vão perder algum dinheiro, não vão deixar de ficar ricos, mas não vão ter aqui e ali o dinheiro que pretendem, até porque também em alguns momentos o Brasil passa por uma instabilidade com a política do encilhamento. O que é que vai fazer o Estado? O que é que vão fazer os cafeicultores em relação ao Estado? Eles vão propor a política de valorização do café. O Convênio de Taubaté de 1906, e pelo convênio os estados e o próprio governo federal vão ter que comprar, né, café que sobrou, né, café que estava estocado, que não foi vendido. O governo vai ter que indenizar, o governo dos estados também, para que os cafeicultores não possam ter prejuízos, né? E o Estado também, a sua situação vai piorar na medida que o Estado vai ter que pedir dinheiro emprestado, né? Banqueiros ingleses chegaram a emprestar dinheiro para o Brasil, tendo inclusive as alfândegas do Rio de Janeiro empenhadas nesse processo, então, para que o Brasil pudesse receber alguns recursos da Inglaterra e repassar grande parte deles para os cafeicultores. Há uma política então de superprodução de café. O cacau vai ser a outra economia importante no norte do Brasil, vai chegar a representar até 20% dessa nossa economia, ali no Amazonas, Pará e outras regiões. O nordestino vai trabalhar na produção de cacau, na produção do látex. Muito dinheiro vai entrar no norte, cidades como Belém e Manaus vão ter um crescimento, até o teatro de Belém foi bancado com o dinheiro do cacau. Empresas inglesas vão se estabelecer no norte do Brasil. Além do cacau, o desenvolvimento industrial e comercial. Lembrar que a indústria desde o final do século XIX já tem uma ascensão, sobretudo a indústria têxtil, e o comércio ganha muito espaço com produtos têxteis, alimentares, produtos químicos, aí no período da República Velha. Então a indústria e o comércio tiveram um bom desempenho aí nesse período. Como texto complementar, eu estou deixando para vocês aí na pedagogia da aula um texto sobre a permanente política do toma lá da cá. Eu faço bem essa relação entre aquele período e esse que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Um texto para você ler, analisar, texto escrito pelo próprio professor João Botelho, e no final, a nível de atividade pedagógica, eu deixo então um exercício, né, para você fazer tanto um exercício com uma parte subjetiva e uma parte objetiva com uma imagem, com uma charge que eu apresento para você. Esse é o nosso primeiro estudo. Fique bem, fique em casa, estude bastante e aguarde a nossa segunda aula. Um abraço a todos, muito obrigado.